tarde, galera, tudo bem? Dessa vez eu quis trazer para vocês uma visão um pouco mais gerencial aqui, uma questão mais assim, de forma que qualquer pessoa consiga entender. Vou tentar não usar muitos termos técnicos do poker para falar aqui, embora tudo que a gente fala se aplica ao poker e se aplica também a questões empresariais, questão de gestão de empresas. E a melhor pessoa para poder falar sobre essas questões de gestão de empresas é o meu irmão, que eu acho que ele já trabalha muito com essa área de e-mail marketing, ele tem uma empresa e eu vou deixar que ele se apresente mesmo, que ele fala da melhor maneira possível quem ele é e como ele pode contribuir com a gente aqui. Pode falar, Sávio. Fala pessoal, beleza? Bom, o Mulu já me apresentou aí. Primeiro segredo, eu chamo ele de Mulu, não sei se vocês conhecem ele assim, então, bom que vocês já ficam sabendo. Eu tenho hoje uma empresa de planejamento e gestão de marketing digital e hoje eu coordeno um dos maiores e-commerce varejistas que a gente tem aqui em Minas Gerais, também está entre os maiores do Brasil, né? Então, minha pegada é bem nessa área do marketing digital, gestão e etc. Eu participar da reunião hoje, né, para poder dar, né, igual o Mulu falou, uma visão de fora, né, de quem está de fora do poker, de como tudo acontece, a gente conversar um pouquinho aí a respeito sobre isso, né? E para poder já começar, que eu queria conversar agora com você primeiro, Mulu, sobre os marcos que você teve na sua vida, né? Eu vivenciei tudo muito junto com você, né? Diferente de mim, que já fiz 1 milhão de coisas diferentes até chegar no ponto no que me realiza, né? E no que deu certo para mim, vamos dizer assim, já entrei para marketing multinível, já abri empresa de restaurante, fábrica de sanduíche natural, e sem imaginar eu já fiz, né? E tem uns 5 anos que eu estou na área de marketing digital. Agora, o Mulu não, tem muito tempo mesmo. Exatamente quantos anos, Romulo, que você está focado nisso? Mas então, essa questão minha demorou um processo, um tempo até grande, só que porque eu comecei desde a base, né? Então, como eu comecei jogando sem investir dinheiro no início, que eu não tinha muito grana para investir, eu percorri um caminho mais distante. Então acaba que isso custa mais tempo. As pessoas que têm já um background melhor assim para começar a investir no dinheiro conseguem fazer mais rápido o processo. Eu comecei em 2014, que foi. Só que assim, eu comecei sem ser de uma forma profissional. Então, eu ainda tinha faculdade, tinha toda a vida além do poker também para levar em paralelo, né? O que acontece? Eu acho legal, Mulu, você contar um pouco dos marcos que você teve, né? Porque você teve fases, assim. Como que você dividiria essas fases hoje? Você teve aquela primeira fase, que foi a fase do poker gratuito, né? Que você estava aprendendo, na verdade, você estava se interessando por isso. Aí depois você teve uma outra fase. Eu vou falar aqui um pouco sobre isso, que é o seguinte, sobre essas fases, né? A primeira fase que eu tive no poker foi a que eu comecei a jogar os free rolls. Teve até um amigo meu que já mexia mais com isso, que era o Eduardo Janotti, que ele me mostrou um pouco sobre essas coisas do poker. Teve um outro primo meu que não joga poker, mas me mostrou na época o Namiro do Pro também, do Akari. Eu acompanhava o Poker na Chapa, do Elton Munhoz. E nessa mesma época também eu comecei a estudar o curso da IntelliPoker que o Janotti me mostrou que existia do Tempo Livre. Então, assim, tinha muito conteúdo gratuito e eu peguei alguma pessoa ali que eu achasse que já tinha uma propriedade para poder me mostrar qual caminho seguir, que no caso era o Janotti, que já tinha resultados com poker. E aí eu perguntei para ele, olha, o que você acha aqui que é o melhor caminho para eu começar a traçar? E no início eu pensava em fazer por conta própria, eu nunca pensei em trabalhar no mercado tradicional. Eu pensava assim, na minha cabeça eu já tinha que eu ia formar talvez em engenharia, se precisasse, para poder trabalhar ali um tempo e depois fazer alguma coisa autônoma. Que eu nunca tive essa visão de querer trabalhar no mercado tradicional. E depois dessa fase, Parece né? eu consegui, Depois né? Então, e depois dessa fase, né? Você
você passou por essa fase dos conteúdos gratuitos, né? Jogando poker gratuito para poder tentar conseguir aquele bid de 25 centavos, que você tentava transformar 25 centavos em R$ 5, tentava transformar R$ 25 É só sobre em essa R$ parte 30. fazer um corte, que essa parte dos 25 centavos é engraçado, porque naquela época eu jogava uma tela por vez. Então assim, eu comecei a fazer alguns centavos, eu fiz 75 centavos jogando free roll. Eu falei, dá para jogar 3 torneios de 25 centavos. Tinha aqueles de 10 centavos também, que eles tinham uma variância muito maior. Eu pensei assim, é melhor jogar esses 3 de 25 centavos, que tem uma estrutura que se eu jogar bem, vai ter uma chance maior de eu ganhar, do que se eu jogar vários de 10 centavos, que tem uma estrutura totalmente assim, de uma variância muito alta, né? Então assim, eu começando aquele início lá, dando um monte de nota, fazendo tudo que eu aprendi nos cursos gratuitos, jogando tela por tela. Aí o primeiro de 25 centavos, eu fui lá e perdi os 25 centavos. Aí eu falei, beleza, eu fui pro segundo, perdi também. Aí na hora que eu fui pro terceiro, eu falei, olha, se eu perder, eu vou tentar juntar outros 75 centavos e repetir o processo. Era isso. Aí no último de 25 centavos, eu cravei, fraga, e foi assim, a minha primeira cravada, aquele momento mágico, assim, pagava o quê? $3. Um momento, assim, de satisfação e falar, nossa, agora eu já tenho $3, dá pra jogar vários jogos de 25 centavos. E eu fui jogando uma tela por vez pra ter o melhor ROI possível em cada jogo que eu tinha pra jogar, fraga. Aí, deixa eu passar aqui pro Sarro de novo. Não, aí o que acontece? Eu lembro que daí você ficava indo e voltando nesses. Você ficava com $5, aí você ia para 10. Aí você teve uma segunda fase, que foi uma segunda fase que você jogava com. Começou a ter uma banca e você já meio que não quebrava mais, né? Você tinha você tinha lá $50 e você conseguiria jogar vários de $1. Aí nessa fase, você mudou alguma coisa nos conteúdos que você assistia? Ou você ainda estava com esses mesmos caras, seguindo e acompanhando eles? Então, nessa fase dos $50 ali que eu já tinha feito, aí foi uma época que foi a primeira vez que eu investi algum dinheiro, que foi no curso do Munhoz do Poker na Chapa, que eu pensei assim, eu já tenho $50 aqui, eu já consigo levar por conta, só que se eu melhorar os meus conhecimentos, eu vou conseguir produzir muito mais. Aí a primeira referência que eu tive ali, que era acessível na época, foi um curso do Munhoz que tinha. Aí eu investi nesse curso e aprendi a jogar um pouco de 50 centavos turbo, comecei a aprender algumas coisas nessa pegada assim, só que eu percebi que esses torneios Sit and Go Turbo tinha uma variância muito alta. Então eu comecei a jogar eles, derreti um pouco da minha banca no PS, era o PokerStars, né? E aí eu fui lá e falei assim, pô, esse negócio de jogar turbo, Sit and Go com banca curta é perigoso. Então eu falei assim, eu vou voltar pro Sit and Go's, e aí tinha uma promoção do H8 Poker. Que aí eu recomecei no H8 Poker e tinha uma promoção lá que você ganhava $10 para começar. Eu não lembro como funcionava isso. Uhum. E aí lá tinha uns sits mais baratos, de 10 centavos, que não era turbo. Aí eu fui jogando aquele negócio, fiz $50 de novo, e aí eu descobri, através da comunidade do Pinda Poker, que tinha lá também, tava vendo lá, descobri que existiam os times. Você tá vendendo muita gente aí, hein, Mulu? Depois você tinha que cobrar. Cheio de referência. Falando de muita gente, né? Aí, no Pinda Poker lá, eu descobri que existiam os times. Aí eu falei assim, pô, esse negócio do time é o perfeito pra mim, é o ideal. Porque eu falei assim, lá eu vou ter um mentor, eu vou ter a convivência que eu preciso com pessoas do meio, né? E eu vou ter meio que um plano para seguir e subir, entendeu? Mas aqui, me conta um negócio. Como que você decidiu, Mulu, que... É porque é o seguinte, antes ainda de você entrar no time, eu lembro que você tinha um dilema grande, que você via alguns caras, né, que iam ganhar dinheiro jogando trocentas mil telas ao mesmo tempo com blinds pequenos, né? E tinha uma turma que jogava lá 6, 8 telas. E como é que você tomou essa decisão? Quando que isso aconteceu? Foi na época que você entrou pro time? Que eu lembro que você ficava muito em dúvida disso. Cara, será que eu tenho que chegar a 12 telas, a 15 telas? Porque tinha algumas referências que você seguia que jogavam muitas telas, só que aí também tinha algumas outras que jogavam menos telas. Como é que você tomou essa decisão?
Então, isso melhorou um pouco na época que eu comecei a buscar um pouco mais de autoconhecimento. Que eu percebi assim, existem pessoas que jogavam limites baratos e jogavam várias telas e produziam muito dinheiro jogando com menor qualidade. E já tinha outros jogadores de alto nível que eu conheci, que eu via assim, que jogava poucas telas, só que jogava mais focado em tudo. Eu percebi que pra mim assim, eu tinha um pouco de déficit de atenção, assim, dificuldade de concentrar em diversas coisas simultâneas assim. Então eu pensei assim, olha, pra mim, eu jogar menos telas e jogar melhor, eu vou conseguir evoluir mais rápido, entendeu? Que eu conseguiria ter um ROI maior, porém com um volume um pouco menor. Isso foi antes ou depois do time? Então, isso eu já comecei a pensar no início, em jogar menos telas. Só que quando eu entrei pro time, você tem um volume mínimo que você tem que bater por mês. E esse volume mínimo que você tem que bater por mês, jogando poucas telas, você não consegue bater, entendeu? Então assim, eu pensei, como que eu vou achar um equilíbrio entre não jogar muita tela a ponto que atrapalhe o meu ROI e ao mesmo tempo conseguir bater o volume de um profissional, que até mesmo os profissionais que jogavam poucas telas, jogavam pelo menos umas 6 telas. Uhum. Na época eu jogava o quê? Uma, duas, quando eu entrei pro time. Aí eu falei, não, peraí, eu posso jogar menos telas, mas tem que ser um número de telas que eu consiga virar um profissional também. Então eu falei assim, eu não vou pegar igual o cara lá que joga 30 telas, 15 telas. Eu nunca pensei assim, eu nunca vou precisar fazer isso. Mas o mínimo de tela que eu vejo um profissional assim de qualidade, assim, que eram as referências que eu tinha na época jogando, era 6 telas. Entendeu? Então eu falei assim, olha, eu vou fazer de tudo para eu conseguir me moldar um profissional que consiga jogar em 6 telas. Hoje em dia eu já consegui adaptar várias coisas para poder facilitar meu processo de decisão. Eu jogo em 8, mas assim, meu inicial era pensar, um dia eu tenho que jogar bem em 6 telas, que é o mínimo de telas que eu vi um profissional jogando na época, um profissional referência, assim. E aí você entrou pro time, né? Quando você. Eu, falando agora um pouco dessas fases, né? Naquela fase que você estava jogando gratuito, não dava para você poder abandonar as coisas que você estava fazendo, né? Depois você estava com essa fase de $50, $100 e etc. Querendo ou não, você ainda tinha uma pressão muito forte para poder. Até eu te falava, né? Que até você ter determinada estabilidade para você manter alguma outra atividade e etc. Quando que foi que você sentiu confiança de tipo assim, mas confiança mesmo de, cara, foi assim que você entrou no time, você já sabia que não tinha volta? Foi antes ainda de entrar no time? Que horas que você falou assim, não, cara, vai ser poker mesmo? Então, eu, tipo assim, na minha cabeça eu tive sempre assim, eu vou fazer isso dar certo independente do tempo que durar, porque Uhum. eu pensei assim, velho, se já teve alguém que fez, eu parto desse princípio. Já teve alguém que fez. Se eu fizer mais do que o cara fez, o mínimo que eu vou conseguir é chegar onde ele chegou. Entendeu? Sim. Desse princípio, assim, que eu também tenho uma questão que é um privilégio que eu tive, eu não tinha que cuidar de filhos, de família e tudo. Então eu falei assim, a hora de arriscar é agora. Entendeu? Uhum. Assim, eu posso arriscar porque eu não tinha como, não precisava de cuidar de família. Meus únicos custos eram comigo mesmo, entendeu? Então eu pensei, na pior das hipóteses, eu vou ter que deixar de sair alguns fins de semana, vou ter que deixar de beber, entendeu? Vou ter que deixar um pouco meu lazer de lado se eu quebrasse. Era a pior coisa que podia acontecer comigo, era isso. Então, Entendi. devido a esse cenário, né, por isso que eu não indico isso para todo mundo, eu tinha um cenário que eu podia arriscar muito mais, entendeu? Exato. Pensei assim, nem que dure E eu assim, você 5 foi anos. conservador, né, Malu? Porque querendo ou não, você nunca colocou dinheiro seu mesmo na parada, né? Você foi bem conservador por um lado, né? Tem muitas pessoas que. Então, mas essa questão desse meu conservador de eu não colocar dinheiro meu na parada foi mais por uma questão. Tipo assim, eu tento não pensar muito no que os outros vão pensar e tudo mais, mas foi mais pra eliminar minhas interferências. Eu falo assim, quando você tá ali jogando, ter alguém te cobrando resultado o tempo todo é uma coisa ruim, que eu gosto de eu me cobrar os meus resultados, eu não gosto que outras pessoas façam isso. Entendeu? Porque você tem que ficar dando satisfação para os outros.
E aí você sabe que é uma coisa ali que o profissional leva em média de 3 a 5 anos para começar a ganhar uma grana de verdade, assim. E as pessoas já vão começar a te cobrar no primeiro ano. E assim que você perder, você vai começar a ouvir várias histórias de pessoas que deram errado, de pessoas que Venderam a investiram e casa, a faliram. mãe, o filho. Exato. Você vai, tipo assim, o pessoal não vai te contar as histórias das pessoas boas porque eles não conhecem. Só as pessoas do meio do poker que, quer dizer, hoje em dia já conhecem. Na época não tinha tantas Verdade. abertas assim que todo mundo conhecesse. Hoje em dia já deu boom do poker. Então, hoje em dia já tem muitas pessoas que entendem esse lado que é uma coisa que funciona. Mas assim, foi mais nessa questão de eliminar as minhas interferências e conseguir performar melhor. Eu pensei, E de certa forma, Mulu, injeção de você saco, evoluiu. vou De passar pro certa segundo. forma, de certa forma, você não tendo a interferência de fora, né? De tipo assim, de você se interferindo também, porque é aquele negócio, às vezes você tá no nível de que você pode jogar torneios de US$ 5. Só que se você tem grana e coloca no negócio, pode ser que você comece a se cobrar de jogar. Já que você tem dinheiro, eu vou jogar o de 10. Você acabou evoluindo na velocidade que a sua qualidade como jogador te permitia, né? Então você fez uma escadinha no time mesmo. Você começou lá na base do time até chegar na elite da elite, né? Pra galera que tá assistindo, o que você achou assim dessa sua jornada até dentro do time? O que você acha que foram as coisas assim mais positivas que tiveram, né? De você entrar e fazer isso junto com o time e de você fazer separado do time. Então, isso é uma coisa que você falou que eu acho muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que é só a banca que você tem para jogar que define o limite que você vai jogar. Só que a sua qualidade técnica para aquele limite é muito importante. Então, assim, essa questão de eu ter começado desde os free rolls é tipo assim, para eu criar uma gestão desde o free roll, eu tinha que estar batendo free roll para jogar 25 centavos. Eu tinha que estar batendo 25 centavos para poder subir de limite de novo. Então, assim, da maneira que eu fiz as coisas, não tinha muita opção de big hit, entendeu? Era sempre assim, eu só vou conseguir subir o dia que eu já tiver batido aquele limite. Então, assim, eu já meio que consegui alinhar essa qualidade técnica com a gestão de banca. Uhum. Assim, a primeira vez que eu fui quebrar dentro do time, eu já estava no Elite. Antes do Elite eu nunca quebrei, porque eu tinha uma gestão super safe. Eu sempre tive, desde a época do free roll, esse negócio de eu não posso quebrar. Agora, o que aconteceu comigo no Elite, que foi até um dos pontos assim, que eu não diria que é um erro porque eu podia falhar, mas é algo que não acho aconselhável, é que eu parei de fazer essa gestão de banca porque eu peguei o primeiro reload e aí eu vi que não era algo tão absurdo assim quando eu achava que era, porque eu conseguia recuperar, eu percebi que eu conseguia recuperar. Independente de quanto para baixo eu fosse, eu falei assim, se eu continuar batalhando aqui eu consigo recuperar. Então eu acabei falhando um pouco nessa gestão de banca na época que eu estava na Elite, porque os jogos já começam a ser muito caros, e aí ou você tem uma banca muito grande para jogar, ou você vai se limitar muito a subir, entendeu? E aí, a partir do momento que eu percebi que eu ia precisar de ter uma gestão segura no Elite também, aí eu comecei a criar isso de novo e fazer esse processo preparatório até que eu pudesse sair do time já com uma qualidade de poder desenvolver por conta própria. Querendo ou não, muita gente entra no time para ter uma segurança de banca, né? Você entrou no time no primeiro momento para poder ter o aprendizado com a galera que era mais foda que você, né? Então você aprendeu primeiro com a galera lá da turma de entrada lá, até você foi subindo nos níveis de elite. E se você for pensar, se você ainda estivesse no time hoje, você ainda ia ter gente mais foda que você te ensinando, né? Mas é lógico que hoje você já achou outras formas de continuar aprendendo. Mas nesse ponto de aprendizado, você conseguiu colher muito fruto, né, do time. Sim, essa questão da visão que você falou, tipo assim, eu lembro que no início, quando eu comecei a focar em 180 players $1, que é uma modalidade de jogo, vira e mexe, liberavam torneios mais caros para eu jogar. Falavam, não, você tá indo bem, pode jogar o torneio tal aí no domingo. Pode jogar a parada tal. Só que eu tinha a minha própria gestão de banca. Que aí eu falava assim, pô, não é porque tá liberado que eu vou jogar, sacou? Tipo assim, tem um projeto aqui de focar só nisso. Depois que eu bater isso aqui, eu vou pro próximo nível. Então, assim, nem tudo que era liberado eu utilizava nessa questão, por causa que eu não usava o time como gestão de banco.
E nessa questão que você falou também, da questão de modelar outros profissionais melhores, com certeza, assim, eu ainda tinha muita coisa que dava para desenvolver no time, só que eu percebi o seguinte, os materiais que eles usam, a maioria, tipo assim, de estudo, que eles usaram para ter o conhecimento que eles têm, os principais eu ou já tenho planejado em qual tempo eu vou conseguir isso. E eu até vou abrir uma sociedade com outros dois sócios, por enquanto eu não vou falar quem são. Mas assim, esses outros dois sócios também vão me ajudar a comprar esses materiais, vão ter um grupo de estudo ali que a gente vai conseguir suprir toda essa parte técnica que eles estão desenvolvendo lá, a gente vai conseguir desenvolver por conta própria também, entendeu? Bacana, mas foi importante, né, para você, durante o período que você não tinha esses recursos, você ter esse suporte do time, né? Com certeza, tanto porque, tipo assim, quem me ensinou a mexer nos softwares, a criar os conteúdos e tudo foi o próprio time, entendeu? Eles não só, tipo, te deram a parada ali e falaram assim, ah, segue isso. Não, eles falaram, olha, se você quiser criar conteúdo, usa tal coisa, faz de tal forma, mas isso mais no Elite, né? Tipo assim, o pessoal do pré-Elite da base, eles vão focar mais na pessoa seguir aquilo que já deu certo. Uhum. Agora, a partir do momento que você vai chegando ali pro Elite e vai tendo uma qualidade técnica melhor, eles já vão te ensinando a criar seu próprio conteúdo, entendeu? Então foi de suma importância eu ter continuado no time durante o processo inteiro para eu aprender a me tornar um profissional mais completo que conseguisse desenvolver com as próprias pernas. E ter esse processo todo de desenvolvimento foi bem importante, assim, de passar pelas fases e aprender a mexer nos softwares, aprender tudo assim que era necessário. Legal, velho, bem legal. Que agora tem 3 pontos. Eu vou fazer uma pergunta de 3 negativos e 3 positivos, mas vamos uma de cada vez. Eu queria saber o seguinte: quais foram as 3 situações mais complicadas que você passou em geral no poker, que você ficou mais triste, mais chateado? Tipo assim, foram as 3 coisas que mais te marcaram, assim, podem ter contribuído para você crescer a partir delas, né? Mas quais foram os 3 maiores momentos de dor desde o início, desde que você começou, as 3 piores coisas que você viveu? Então tá, começando falando sobre essas 3 piores coisas que me aconteceram. A primeira foi uma época que eu estava trabalhando muito, muito mesmo. Isso foi no pré-elite ali que aconteceu a primeira vez. Eu estava trabalhando muito e foi a época que eu mais derreti banca. Quer dizer, não foi a época que eu mais derreti banca, mas foi a que eu mais senti porque foi a primeira. Entendeu? Então, assim. Então, aquela vez eu tava, tipo assim, dormindo poucas horas por dia. Eu tava jogando muito, estudando muito. Só que eu tava drenando a energia que eu precisava para jogar bem. Até que é uma coisa que é importante que eu acho, assim, que eu aprendi com o tempo isso. O motivacional, eu acho que ele tem um lado muito bom, mas essa parte que ele fala para as pessoas não dormirem bem, para você trabalhar, tipo, todas as horas, assim, se você não tiver uma gestão disso, isso vai dar pala em algum momento, entendeu? Uhum. Assim, que durante a... Você tava muito over, né, nessa época? Tava muito over, tava tipo assim, tinha dia que eu chegava de 7 da manhã de um dia até 7 da manhã do outro dia jogando, às vezes. Entendeu? Foi uma parada meio assim, foi meio insano assim, o volume que eu fiz nessa época, eu nem lembro quanto que foi, mas assim, eu não tinha energia para jogar bem, eu não tinha energia, minha cabeça não estava funcionando bem, eu acabava jogando cansado, então assim, não é só sobre o número de horas que você coloca ali, é sobre você equilibrar esse, que eles falam assim, o que você acha sobre o smart work ou o hard work? Eu acho que o melhor entre as duas coisas que você conseguir vai ser o melhor. Eu não vou te dizer que só o smart work resolve. Não. Só o hard work resolve. Não. Você tem que ter o melhor equilíbrio entre as duas coisas para poder funcionar. Naquela época eu estava sendo muito hard e pouco smart. Entendeu? Era mais ou menos assim. Hoje em dia eu já estou encontrando um equilíbrio melhor disso. Fora a questão da sua saúde mental também, né, cara? Você tá em paz com o que você tá fazendo, reduzir a pressão sobre você mesmo e etc, né? Pressão ruim, né? Porque tem a boa e a ruim. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta, Mulu.
Esse daí foi o momento, foi o primeiro que você lembrou, né? Dentre as maiores frustrações, foi a primeira vez que você quebrou porque você estava trabalhando muito. Qual foi outra vez, outro momento que você foi lá no chão, que você ficou bem chateado, assim, em geral? Então, então, o outro momento que eu tive, que eu fiquei muito, muito chateado, foi nesse ano também, foi nesse último ano, que foi o momento que eu tive a minha maior down também. Eu não senti tanto igual no primeiro, mas foi a maior down. E até no vídeo que eu quero ter eu falei errado, eu tinha falado, acho que foi 10k minha maior down, depois eu lembrei, não foi 10, foi 15k down. Só que o que me chateou não foi só a down em si, foi que tipo, eu tava jogando muito caro, isso era previsto pro limite, entendeu? Era previsto assim, não que é previsto que um jogador que esteja jogando muito, muito bem vai ter isso, mas o que aconteceu comigo foi que eu tava jogando muito bem, eu acredito, eu tava vendo meus números estavam bons e eu peguei uma variância muito ruim, entendeu? Tipo assim, muito ruim, só que Em torneios caros, né? por uma semana, que no curto prazo essa variância existe. E quando eu peguei essa variância de uma semana, aí minha mente meio que deu uma desestabilizada ali, e aí eu comecei a jogar mal, entendeu? Então assim, não durante toda a down eu tive variância negativa, eu tive uma pequena variância negativa que me levou a jogar mal, entendeu? Entendi. E nesse mesmo ponto tem uma certa dificuldade que se encontra às vezes, que é tipo assim, você começa a ver essa questão assim de, pô, eu tô trabalhando, tô fazendo as coisas aqui e tá tudo desandando, sabe? Você começa a ter um senso um pouco de injustiça, que é até perigoso isso. Você começa a ver pessoas que trabalham menos que você, que aquela crença de merecimento. Irritaram, né? Uhum, tá Sabe? ligado. Você fala assim, não, tem um cara ali que fez não sei o que, irritou, acontece. Só que depois eu comecei a entender assim, foda-se o que acontece com os outros, entendeu? Tipo assim, o importante Faz o seu, né? é o que eu tô fazendo aqui. E aí eu comecei a reequilibrar isso, uma coisa que me deixou chateadaço nessa época, que foi o terceiro momento, que foi nessa mesma down. Vou falar o terceiro momento, que teve esse momento dessa queda que eu comecei a jogar mal. E aí depois, no final dessa down, que foi o terceiro momento, eu comecei a jogar bem, só que a banca para jogar os limites caros acabou. Eu comecei a jogar bem, e na hora que eu tava me recuperando, minha banca para jogar meio que tinha acabado, e aí o gestor do time, o Barreira, veio conversar comigo sobre coisas que na minha cabeça já estavam resolvidas, entendeu? Eu sabia que tinha gerado down, eu já estava encaminhando para resolver aquilo, eu já tinha conversado com o Pseudo, com o Quads, estava tudo terminado. Só que aí, eu me dei um banho de água fria na época, não julgo ele por fazer isso, porque ele, como gestor, ele tinha que fazer isso, ele viu os números, né? Gráfico caindo, tem que botar para subir. Então meio que eu tive que jogar barato por uma falta de banca. Na minha cabeça foi isso, sacou? E aí você Então, se sentiu também aquele sentimento de que, tipo assim, pô, na hora que você precisou, o time não conseguiu cobrir o que você precisava para voltar. não, mas aí é aí que tá. Eu acho que eles cobriram isso de forma técnica. Tipo assim, o Pseudo me ajudou a recuperar os leaks, o Quads fez uma revisão do meu jogo, sacou? Então assim, eu acho injustiça falar que eles não cobriram essa parte em questões técnicas, que eu acho que é o mais. Foi questão financeira. Agora, a questão financeira foi que eu percebi que, tipo assim, não por uma falta de vontade deles, é porque, tipo assim, você tá tendo uma variância de $1.000 para baixo por dia. Ô, Romo, você falou aí, velho. É porque quem converte não se diverte, né? Mas pensa, para e pensa, velho. Você, num espaço de um mês, que foi essa sua down, $15 mil hoje é mais ou menos R$ 75 mil. Você caiu, perdeu, torrou, queimou de grana, R$ 75 mil. Cara, você ter cabeça para depois disso voltar e recuperar mais de 75 mil, que eu já sei que você já recuperou, não vou entrar em mérito de quanto aqui, mas eu sei que você já recuperou, já tirou, já ganhou torneio muito mais foda, mas você ter tido cabeça para voltar, cara, eu não sei o que eu faria. Se eu perco R$ 50 na rua, velho, eu fico, tipo, desesperado. Então, assim, o que você fez de ter conseguido, tipo, meio que, depois de uma down dessa, se reequilibrar, eu achei muito, muito foda. E de voltar com tudo e ganhar tudo de novo.
a ponto de você conseguir fazer uma banca maior do que você tinha antes. E agora, né, eu acho que esse período serviu para você, principalmente, a retomar aquele conceito que você tinha muito forte lá no início, e eu ficava te cobrando isso depois, que no início você falava para mim, eu falava, ô Romo, você já pode jogar mais caro, você falava assim, não, sabe, eu não vou, porque senão eu não vou fazer gestão de banca. Não, Romo, você já é melhor do que aqueles caras lá. Não, sabe, eu tenho que fazer gestão de banca. E aí, com o tempo mais recente, começou a ser o contrário. Eu falava, Romo, você não tem que fazer gestão de banca? Ah, não, eu tô com o time. Romo, você não tem que fazer. Você não tá jogando caro? Não, eu tô com o time. E aí, pô, na hora que, querendo ou não, essa parte financeira faltou um pouco, e aí agora você retomou sua gestão de banca, eu acho que você já meio que tá completo, porque você já consegue. Você já sabe até onde que você pode ir, até onde que você pode não. Onde você não pode ir. Eu acho que dificilmente agora você quebra de novo, né? Então, sobre isso você falou, eu acho importante que, só para acabar de explicar aquela questão, que nem você falou, 15 mil foi 75 mil reais. Agora você imagina assim para um time que tem vários jogadores, não era só eu, né? Tem a maior parte do time, eu acredito que seja assim, posso estar falando errado, porque eu não sou o dono do time, mas no meu ver, a maioria dá prejuízo, poucos dão lucro e os que dão lucro conseguem sustentar o time ali, sacou? Então, assim, quando alguém começa a dar um prejuízo muito violento, como uma visão de gestor, o time tem que fazer você baixar o seu limite de jogo. Então, aquele papo que fala, ah, você tá jogando bem, você vai continuar jogando caro, é mentira, velho. É mentira. Entendeu? Mentira mesmo. Porque, tipo assim, se você começar a dar uma queda muito grande, eles vão falar que você não bate o limite, eles vão te mandar para baixo, eles vão usar o tipo de conversa que tiver que usar para poder retomar a razão e parar de ter prejuízo, porque eles são uma empresa. Eles não podem ficar tendo um gargalo muito grande com um jogador, sendo que eles têm vários. Uhum. Entendeu? Ou seja, nunca abandone a gestão de recado pra galera. Exato. Tipo, Principalmente nos limites maiores, papo, não abandone a gestão de banco. É a coisa mais papo que tem, que eu ouvi isso a vida inteira. Ah, se você for um bom jogador, o time vai te bancar enquanto você for um bom jogador. Experimenta dar uma down pra eles aí de 15k. Tipo assim, é isso, cara. Não, mas é a realidade. Gestão de banca talvez seja uma das coisas mais importantes para o cara ter sucesso, né? E hoje em dia, fazendo essa gestão, o que acontece? Quando eu tava baixo, eu comecei a jogar, conversei com o Barreirinho, que é um gestor, assim, de excelente qualidade, assim, que faz o time ali da Card funcionar nessa parte de gestão. E ele me deu várias dicas de como fazer uma gestão melhor, sacou? Então eu tive, até hoje eu tenho contato com ele para tirar dúvidas sobre gestão, tirar dúvidas sobre essas coisas. Então ele me deu um suporte muito forte nessa parte de ensinar sobre como fazer essa gestão. Que eu falei assim, quem é um cara melhor do que o gestor do time para poder te ensinar qual que é o caminho melhor da gestão? Uhum. Ele falou comigo, não, joga em vários sites, pega outros sites, começa jogando esses torneios aqui para você recuperar a sua confiança. Aí ele falou assim, para um jogador, não é importante só você jogar bem, você tem que estar profitando, porque isso, se você não profitar, até vai mexer um pouco com a sua estrutura ali e você não vai conseguir jogar bem. Então ele falou assim, faça uma gestão que você pode jogar bem e profitar. Você não precisa ter só um, você tem que ter os dois. Você tem que jogar bem, mas você tem que profitar como jogador. Entendeu? Top. Ele me ajudou um pouco a enxergar nessa parte da gestão. Tipo assim, se eu fizer um move down e jogar um pouco mais barato com uma gestão melhor, eu vou conseguir colocar uma estrutura melhor para quando eu precisar subir e não cair de novo. Então, se cair, já cair, fazer essa gestão e voltar rápido. Sacou? Ô, Mulu, agora a última coisa, né, que eu queria conversar com você, até porque a bateria do meu notebook tá acabando. O que acontece? Hoje, você está se preparando igual, você não tem um filho, você não tem que sustentar uma família, você não tem que pagar uma parcela de um apartamento ou de um carro, alguma coisa assim, né? E a gente conversou muito recentemente sobre fazer uma gestão, porque, igual a gente conversou, quando você está reinvestindo todo o dinheiro que você ganha no poker, você meio que está fazendo, você ainda não é um profissional, um trabalhador, vamos dizer assim. Você está fazendo uma graduação, depois um MBA, depois uma outra pós-graduação, aí mestrado, doutorado, você estava nessa, porque você estava pegando todo o seu dinheiro e reinvestindo
em estudo e etc. Você ainda não estava gastando para você o seu dinheiro, vamos dizer assim, né? Como que agora que pelo que a gente conversou, né, você pretende ter uma grana para você, que você vai gastar para poder viajar, para poder construir família, para poder viver sua vida, você vai separar essa grana do que você tem de gestão de banca, que você precisa ter uma gestão de banca foda, que não vai te deixar quebrar, e ao mesmo tempo você precisa continuar crescendo no seu conhecimento e etc. Qual que é a sua estratégia para poder conseguir ter o seu dinheiro, ter o dinheiro da banca, que é importantíssimo, que não vai deixar você quebrar, e ao mesmo tempo conseguir continuar crescendo e escalando, principalmente agora que você está sem o time? Então, uma coisa que assim é até um pouco diferente sobre mim, que assim, a maioria das pessoas quando recebe uma premiação, elas já pensam muito em como gastar aquilo. E eu assim, durante esses anos todos, eu tinha muito essa questão de querer evoluir, evoluir, evoluir. Então eu acabei desbalanceando, eu acho que todo tipo de desbalanço não é o ideal. Eu acabei desbalanceando assim para focar totalmente em reinvestir o dinheiro. Mas eu acho que esse desbalanço é um pouco mais de boa do que você desbalancear para gastar tudo. E aí Com certeza. agora, o que eu acho que é o ideal é o seguinte: eu acho que no início que eu fiz isso, eu não me arrependo, que eu acho que eu não teria chegado aqui hoje se eu não tivesse feito isso. Mas a partir de hoje que eu tô como profissional e agora eu já tô por conta, aí eu já falei, que nem você disse, antes eu tava meio que me preparando para poder chegar no nível profissional. Porque o profissional ele vive do poker. Eu na questão, tipo assim, eu não tinha outra fonte de renda, mas eu tenho, tipo, eu tenho uma casa aqui com minha mãe que ela banca coisas da casa e tal. Então, assim, se eu precisasse cuidar de uma família, eu ia precisar estar tirando parte desse dinheiro que eu usei para reinvestir. E como daqui para frente eu pretendo ser totalmente independente, e, tipo assim, já sou, né? Não recebo mesada nem nada também. Mas, assim, questão que hoje em dia eu ainda moro na casa da minha mãe. Então, assim, quando eu for ter minha própria casa e tudo, eu vou precisar de ter meio que um salário, que foi uma das coisas que eu conversei com o Sávio, inclusive, que ele me aconselhou. Então, o que eu fiz para poder ter certeza que eu vou fazer isso? É, se eu não me obrigar a tirar um dinheiro para mim ou para a vida, eu não ia tirar, porque eu sempre vou querer reinvestir. Então, o que, que eu faço? Chegando no início do mês, eu coloquei uma quantidade de dinheiro que eu vou retirar da minha banca, entendeu? Todo mês. E aí, se eu tiver que fazer gestão para fazer movidal, eu faço. Só que todo mês eu vou tirar uma quantidade X, que não cabe aqui quanto que é, para cada pessoa vai ser diferente. Só que Uhum. aquela quantidade para a vida, para usar para o lado de fora. E aí, com o que sobrar, eu faço a gestão de banca. Entendeu? Entendi. Assim, se for Legal. preciso eu fazer movidal, se for preciso eu fazer o que for, não importa. Eu vou estar conseguindo tirar esse dinheiro por mês ali da minha banca. E na pior das hipóteses, eu vou ter que fazer movidal e jogar um pouco mais barato para poder recuperar. Entendeu? Show. Então, assim, eu vou conseguir ter um salário que eu acho que o profissional ele precisa ter um salário. Isso. E do seu salário você não vai gastar tudo também, você vai guardar uma parte dele para situações de emergência. Exato. Tipo, desse salário eu vou ter uma parte que eu vou utilizar para reinvestir, tipo assim, não no poker, para investir fora do poker. Esse salário que eu tô tirando é totalmente para tudo que eu precisar fora do poker. E agora da banca que continua pro poker, que é o que sobrar, eu posso reinvestir o que eu quiser. Entendi. Investir, eu posso aumentar minha banca para subir de limite, Entendi. e aí eu vou usar toda aquela parte para continuar. E Eu vamos tô lá. dividindo dessa forma. Situação extrema, mega down, fudeu, sei lá, vai acontecer uma coisa. Por mais que sua gestão de banca seja conservadora, caiu um meteoro no planeta Terra e porventura sua banca zerou. Como que você pretende lidar com isso? Olha, então, tipo assim, se acontecer da minha banca zerar, tipo assim, se depende da época que isso acontecesse. Se fosse agora e eu não tivesse como voltar, tá? Se eu não tivesse como voltar, eu provavelmente entraria num time de novo, entendeu? Inclusive, foi uma das coisas que eu conversei e eu saí bem com todo mundo da card, tipo, assim, super grato por tudo que eles fizeram por mim. O Barreiro até falou assim, se eu precisar algum dia, espero que eu não precise, ele falou que as portas estão abertas, entendeu? Top, legal. Eu penso assim, se eu não tivesse nenhum dinheiro fora, que você fala assim, banca zerou, não tem nenhuma outra opção. Eu voltaria pro time, criaria uma banca, subiria tudo de novo, e aí
depois voltaria a jogar por conta de. E se você tivesse o seu salário, por exemplo, essa parte que você vai guardar do seu salário, É, não, se você se eu tivesse lá tivesse pra guardado voltar, eu 30, voltaria por conta jogando barato. Entendeu? top. Eu falo assim, se eu não tivesse nada pra voltar. Sim, entendi. Se eu tivesse Ô, alguma Mulu, coisa pra voltar, eu voltaria jogando barato. E aí jogando barato, com paciência ali, fazendo tudo certinho até o ponto que desce. olha, Mulu, na minha opinião, eu acho que você acertou aí a mão agora, né? Você já tem o Só. melhor, você já tem o melhor do seu profissionalismo, você já chegou num nível que talvez 0,001% dos profissionais, de quem joga poker hoje, tem o nível que você tem. Você está fazendo um nível de gestão financeira super saudável para você, para sua vida e pro poker. Então, só te dar os parabéns mesmo, porque eu acompanhei sua evolução do zero, né? Desde o Romulo Zé Ruela lá, jogando 25 centavos, agora eu sei com uma mentalidade completamente diferente, com uma rotina. Cara, para quem não conhece o Romulo de perto, ele é uma das pessoas mais disciplinadas que eu já conheci na minha vida. Então, ele coloca um objetivo para ele, ele fala que ele vai fazer tanto tempo de exercício, tanto tempo de meditação, tanto tempo de sei lá o que, vai estudar, vai fazer sei lá o que, ele cumpre. Ele tem isso muito mais do que eu. Eu sou talvez mais criativo, mais expansivo, mais comunicador. Se eu for falar a qualidade principal do Romulo, chama disciplina. E aí, quem está escutando, né, se for jogar poker, não que o Romulo não seja, porque ele é muito inteligente, ele é um bom comunicador, ele sabe conversar, ele sabe fazer um monte de coisa. Mas eu te falo que se você puder puxar uma coisa que o Romulo tem de qualidade, que é um diferencial, eu acredito que quem tem esse diferencial consegue ser bom em qualquer coisa na vida, chama disciplina. Tá? Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, pode demorar 4, 5, pode demorar 10 anos. Só que quem tem disciplina, chega lá. Entendeu? O cara pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se o cara é desfocado, se o cara cada hora tá querendo uma coisa. E eu, na minha vida, durante muito tempo, fui assim, o Romulo sabe disso. Então, eu tive que recomeçar do zero uma porrada de vezes, porque eu nunca focava numa coisa só. E vendo o Romulo com o comportamento dele do poker, eu falei, cara, eu vou usar isso porque eu gosto. E eu comecei a focar numa coisa só. Então, a disciplina do Romulo serviu até para eu ter. Eu sou o irmão dele mais velho e eu aprendi isso com ele. Então, o que eu posso dizer, assim, como depoimento é, cara, se você puder puxar uma coisa do Romulo, puxe disciplina. Oh, ficou lisonjeado de ouvir assim, esse elogio, assim, que realmente eu vejo que é uma coisa sincera e eu fico muito feliz em saber que isso contribuiu para você de alguma forma. E assim, pra mim, velho, a disciplina não é uma coisa que eu vou falar assim que eu tive a vida inteira, porque antes eu não tinha uma motivação para ter disciplina, antes do poker. Então, assim, na época do ensino médio ali, eu era meio muito largado, não queria nada com nada, porque eu não estava seguindo da minha vida aquilo que eu queria fazer, eu não tinha um propósito, entendeu? Então, a partir do momento que eu consegui enxergar esse propósito no poker de algo que eu quero construir, algo que eu quero desenvolver, eu consegui melhorar muito esse lado de disciplina porque eu tinha bem claro na minha mente o que eu queria fazer, por que eu queria fazer, onde eu iria chegar com isso e como isso poderia acabar impactando a vida de outras pessoas e ajudando elas expandindo, porque o poker não é só o poker é um jogo que engloba muitas coisas assim. O cara que não for muito acima da média assim, em questões de disciplina, em questões de emocional, em questões de ser um cara equilibrado, é muito difícil que esse cara chegue longe no poker, entendeu? E você não nasceu com isso, né, Molu? Eu não Você nasci com isso, é foi isso isso. que eu falo. Eu tive que desenvolver isso porque foi necessário, entendeu? Seria isso. Oh, legal, Molu. Bom, então, você acha que a gente já pode finalizar por aqui? Podemos, podemos. Eu acho que eu Então, eu tirei. agradeço muito ao Sávio aqui pela contribuição dele, por ele ter exposto o lado dele, as opiniões, que ele conhece um pouco desse meu background, que ele sempre viveu comigo. Ele conhece, fez perguntas excelentes que eu acho assim para o profissional de poker assim como um empreendedor também, eu acredito que é muito similar, pessoa que trabalha ali com o mercado, várias coisas. Então, eu só tenho a agradecer aqui pela participação dele, pela colaboração, por tudo que ele falou aqui. Eu acredito que vai gerar muito valor
para todo mundo, não só do poker, mas também do poker, né? E Tá aí certo. pode dar suas considerações finais aí. Então tá certo. Assim, pessoal, essa reunião, né, não me teve como objetivo, né? Eu fiz perguntas pro meu irmão que eu fico pensando que se eu tivesse começando a jogar poker hoje, eu gostaria de aprender, que são questões mais de mindset, mais de comportamento, mais da pessoa entender que, cara, se você pegasse meu irmão lá atrás, ele era cheio de insegurança, cheio de problema, ele não era focado, ele não sabia direito o que ele queria, entendeu? Ele passou por uma série de dificuldades, ele quase quebrou, ele não tinha dinheiro para poder jogar caro. Então, assim, às vezes a pessoa acha que um cara que chega no Elite é um cara que, pô, acertou um big hit e entrou para um time foda e pronto, o cara tá rico. Só que teve história, entendeu? Não quer dizer que a sua história vai demorar o mesmo tempo que a do meu irmão demorou, ou que você vai levar o mesmo tempo que ele teve. Mas se você pegar os princípios ou as coisas que ele buscou aprender, que é essa parte da disciplina, é a parte do equilíbrio, né, que ele falou várias vezes, é a questão da gestão de banca, é a questão de você subir de limite quando você está preparado para subir, entendeu? Então, o meu irmão, quando ele saiu do 25 para 50 centavos, é porque ele tinha dominado o field de 25 e tinha condição de jogar o de 50, né? Quando ele saiu de 100 para de 50 para jogar jogos de 100 e 109, né? Ele mudou para o nível porque ele já dominava o de 50. Então, se você começar com essa mentalidade, eu acho que você vai conseguir ter absorvido melhor desse papo que a gente teve hoje, tá? Então, só você entender que é um processo, é você buscar ser essa pessoa que tem disciplina e que tem equilíbrio e que faz uma gestão foda. Uma hora você chega lá, uma hora você vai ser o cara que dá tempo ao tempo e pode se tornar aí um profissional elite. Então é isso, Mulu. Valeu aí também por todo o compartilhamento de informações que você teve. Tá certo? Um grande abraço, Certo, velho. obrigado aí, galera, e até mais.